Oba! Vamos para mais um poema do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. É a vez do poema A Rua Diferente. Trata-se do 9º poema do primeiro livro do Drummond de 1930. A Rua Diferente já é um poema um pouquinho menor, apenas 11 versos, mas, como sempre, aquela pérola drummondiana. Vamos a ele? Vou lê-lo antecipadamente. A Rua Diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Só minha filha goza o espetáculo e se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Legal? Yeah. Então, a rua diferente, isso é bastante uma marca do século XX, porque todo dia a rua amanhece diferente. É como se você estivesse lá em São Paulo, na Avenida Paulista, e dissesse: essa avenida não acaba nunca. Todo dia estão reformando um prédio, construindo um prédio, derrubando um prédio, reformando a fachada. Não acaba nunca, nunca, não acaba nunca. É uma reforma constante, uma reforma que traz uma nova forma e essa modernidade que não acaba nunca. Então a rua é diferente porque a rua é sempre diferente. Todo dia uma coisa nova. E ele começa com: na minha rua estão cortando árvores, o que é uma denúncia bastante triste, porque começa essa modernidade cortando árvores. A natureza tem que dar espaço aos artifícios humanos. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos para os bondes elétricos, construindo casas e mais casas e mais casas. Não sei de onde vem tanta gente, meu Deus. É muita casa. Minha rua acordou mudada, mas todo dia a rua acorda mudada. Sempre tem alguém mexendo na rua. Os vizinhos não se conformam. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. Olha quem está falando, Drummond dizendo que a vida tem dessas exigências brutas. O Drummond, ele que gosta de memória, de casas velhas, de cidades velhas, de expressionismo, ele admitindo que a vida tem dessas exigências. Eu só posso estar lendo aqui que o Drummond está tentando se convencer, que o Drummond está conseguindo, está aprendendo a conviver com as transformações que são inevitáveis e que são necessárias, e ele aprendeu isso na poesia. Ele está fazendo uma poesia modernista que ela é completamente nova, e as coisas velhas, adeus, o romantismo, adeus, o parnasianismo, adeus. E ele, o Drummond que rompeu com todo o passado, com toda a tradição poética, fazendo versos novos, com palavras novas, e botando trilhos. Quem bota trilho, Drummond? Mas é a linguagem coloquial, é a linguagem drummondiana, que é uma linguagem que traz uma nova forma modernista de fazer poesia. Então Drummond está se convencendo, ele está aprendendo a conviver com o novo. Eles não sabem que a vida tem dessas exigências brutas. São brutas, mas são exigências. Por que são exigências? Tem que ser assim? Tem que ser assim. Nós temos que estar vivos para evoluir. E para evoluir, nós temos que estar vivos. São os dois princípios fundamentais da vida humana, sobrevivência e evolução. Se você não evoluir, você não sobrevive, porque o tempo passa, as coisas se transformam e você vai ser atropelado pela história se você não se transformar. A evolução é necessária não só pela evolução em si, mas a evolução é necessária para a sua sobrevivência.
Porque quer você evolua ou não, o mundo evolui, as coisas evoluem, porque o tempo não para, as coisas se transformam constantemente e a rua vai estar sempre diferente. Se você ficar para trás, você vai comer poeira. Então a vida tem dessas exigências, você tem que evoluir para sobreviver. Daí porque eles não sabem que a vida tem dessas exigências. E o Drummond então está dizendo que ele sabe e que ele está aprendendo a conviver com isso. Como a filha dele é uma criança e as crianças não têm passado nem futuro, elas conseguem viver exclusivamente o presente, então ela está se divertindo com as transformações todas. Ela não está se importando com a árvore, ou com a paisagem, ou com a estética. Só minha filha goza o espetáculo, porque realmente é um espetáculo. E se diverte com os andaimes, a luz da solda autógena e o cimento escorrendo nas formas. Ela se diverte, ela brinca com tudo isso, porque são coisas novas, são novidades para ela. Então, essa coisa de que a criança não tem passado nem futuro e por isso ela consegue viver exclusivamente o presente, é diferente então dos vizinhos que não conseguem viver exclusivamente o presente porque estão presos a um passado e um futuro, e diferente do Drummond que está depois ainda disto. Por quê? Porque você admitir, mesmo tendo passado e futuro, admitir que isso faz parte do show, faz parte da vida e que é um espetáculo. Ele usa a palavra espetáculo, só minha filha goza o espetáculo. Por quê? Porque são as transformações todas. E o Drummond, ele escreveu isso tocou justamente porque ele é um mineiro de Itapira. E o estado de Minas Gerais, ele tem aquelas coisas bastante velhas, e essas coisas velhas que explicitam suas histórias o tempo todo, faz de Drummond um cara que gosta disso, que gosta de ver o passado nos objetos, nas pessoas. Mas ele está aprendendo a conviver com as coisas novas. Diferente de um outro poeta, por exemplo, o Mário de Andrade. Mário de Andrade, ele não se importava com as coisas velhas. Mário de Andrade é aquele homem de São Paulo, comoção da minha vida. Ó, louco, ele se comove com os barulhos, com os sons, com uma cidade que pá, pá, pé, 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 muitos barulhos e sons e transformações e construções. O Mário de Andrade, o coração dele batia mais forte, pulsava junto com a cidade. Então, adeus passado completamente. O Drummond não. O Drummond, ele fica no limiar entre o passado, a memória e o futuro, aquilo que vai ser, aquilo que há de vir, querendo ou não, e esse presente que ele vive nesse limiar. O Drummond vai construindo esse andaime entre esse passado e esse futuro. E pelo poema que ele acabou de escrever, ele está mostrando que está aprendendo isto, aprendendo a conviver com esse sentimento de que nós não vamos guardar o passado, guardando nas coisas o passado que elas têm, mas nós vamos deixar que as coisas se renovem, que as coisas se transformem, e nós vamos aprender a ver o passado nas coisas novas. Olha que beleza! Nós vamos aprender a ver o passado nas coisas novas. Nós não podemos parar a evolução, nós não podemos parar a transformação. Nós temos que nos adaptar, nós temos que crescer, nós temos que aprender a ver com outros olhos mais nítidos. Isso, olhos com alta definição, olhos que possam ver o passado nos objetos novos. Toda a história da casa velha numa casa nova. Não é fácil, mas para isso que existem as transformações do pensamento humano, a arte que nos ajuda a enxergar as coisas com mais clareza, como nós falamos na aula passada sobre o expressionismo. Porque o expressionismo é essa forma, essa maneira, esse treino para que a gente aprenda a ver as coisas além da superfície.
Então não precisa mais que a superfície nos mostre a sua história. Não. Deixe que o prédio se reforme e nós vamos continuar enxergando o passado neste prédio mesmo reformado, porque as coisas vão continuar acontecendo e nós é que vamos evoluir, nós é que vamos crescer, nós é que vamos melhorar nossa capacidade de ver para acompanhar as coisas novas sem perder sua história. Ok? São lições da arte, são lições do modernismo a quem nós agradecemos muito, muito, muito. Legal? Foi um prazer estudar com vocês. Ok? Aquele abraço. Até o próximo poema.